Queridos irmãos e irmãs, as leituras deste sexto domingo nos apresenta um evangelho longo e temos que reconhecer um evangelho muito exigente. E é a esse Jesus que nós queremos seguir, porque esse é o único Jesus que existe. Um Jesus salvador, um Jesus que nos traz a sua graça, a sua salvação, Jesus que nos promete uma felicidade eterna, mas um Jesus extremamente exigente, um Jesus que não nos adula, mas que quer para nós a verdadeira felicidade, e Ele sabe que essa felicidade passa pelo sacrifício, passa pela luta, pela renúncia. Na primeira leitura, a palavra de Deus nos dizia: diante do homem está o bem e o mal, a vida e a morte. Na segunda leitura, São Paulo nos fala das duas sabedorias, a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E no Evangelho, Jesus nos apresenta 3 situações, onde nós temos que escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. De maneira que, e para fazer isso, nós vamos ter que usar a nossa escolha desse bem ou desse mal, vai depender se nós agimos segundo a sabedoria de Deus ou segundo a sabedoria humana. O Evangelho é muito extenso, claro que, ainda mais hoje, o padre não vai pretender explicar cada passagem, mas nós podemos comentar os 3 blocos que Jesus nos apresenta. Jesus apresenta 3 situações, sempre com essa frase: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus, ao fazer isso, está dizendo que ele está acima de Moisés, porque sempre quando ele fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele cita a lei que Deus tinha dado através de Moisés. E aí Jesus fala, eu, porém, vos digo, porque fui eu que dei a lei a Moisés, e agora chegou a hora de deixar essa lei antiga para trás, porque eu, diz Jesus hoje, dei cumprimento a ela. O que significa isso? Eu realizei, eu cumpri essa lei. A lei antiga, essa comparação não é minha, é de uma pessoa muito sábia. A lei antiga comparada com a lei nova é como um botão comparado com a flor que se abriu. Uma vez que a flor desabrochou, o botão não existe mais, mas ele está presente ali, porque ele foi levado à realização, foi levado ao cumprimento. Assim também, Deus deu uma primeira lei que era imperfeita, que era provisória, mas era aquilo que o povo conseguiria viver naquele momento. Mas quando chega Jesus, que vem à terra para dar-nos o seu exemplo, então sim, ele nos traz uma lei perfeita. E por isso ele pode dizer, eu, porém, vos digo. E aí, as 3 situações. Jesus fala, no primeiro caso, ele diz que não é simplesmente não matar, mas que a nova lei inclui também que eu não posso dizer palavras ofensivas, palavras que humilhem, apelidos que a pessoa não gosta e se sente ofendida, se sente humilhada. Eu não posso não somente não matar, mas eu não posso ter mágoa, eu não posso guardar raiva, eu não posso viver sabendo que alguém está de mal comigo, como a gente diz, né? E Jesus chega a dizer, se você está diante do altar para oferecer a Deus, seja o seu coração, seja o que for, e você se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, resolve primeiro isso. Olha que Jesus não fala assim, se você tiver alguma coisa contra seu irmão. Não, para você pode estar tudo bem, mas se você sabe que o seu irmão não está bem com você, Jesus fala, toma a iniciativa. Não espere que ele vá agir, haja você, já que a graça está tocando o seu coração, faça a sua parte, procure seu irmão, procure se reconciliar de Jesus enquanto você está a caminho. A caminho de onde? Jesus fala, do tribunal de Deus, lá onde nós queremos ser perdoados e acolhidos por Deus misericordioso. Enquanto eu estou a caminho desse tribunal, eu quero me reconciliar com todos que de alguma forma eu ofendi pelo caminho. Então a primeira situação, Jesus se refere ao nosso próximo, amar o próximo. Segunda situação que Jesus apresenta, ele fala do adultério. A lei antiga já proibia o adultério. E aí Jesus fala, eu, porém, vos digo muito mais. O pecado não é só adulterar carnalmente, materialmente, mas até com um olhar.
E diz mais Jesus: até com um desejo se pode cometer o adultério, se pode cometer um pecado. É importante recordar isso, queridos irmãos. Nós vivemos num tempo tão erotizado, né? O que é que se passa hoje na televisão? E hoje a televisão já está em segundo plano. O que é que está ao nosso alcance através da internet, através das redes sociais? Nós não podemos esquecer o que Jesus fala aqui, não é? Ter critério naquilo que a gente vê, naquilo que nos manda. Se alguém te manda uma mensagem própria, te manda um vídeo, vamos falar claro, um vídeo imoral, um vídeo pornográfico impróprio, responda dizendo: por favor, não me mande mais isso, porque eu sou cristão e eu quero viver a minha fé. Os meus olhos um dia contemplarão a face de Deus, os meus olhos um dia contemplarão a Virgem Maria, eu não quero usá-lo para outras coisas. Quando Jesus fala aqui de arrancar o olho, pelo amor de Deus, ninguém vai chegar em casa e fazer isso, né? Mas o arrancar aqui era o sentido espiritual, é o mortificar, é não usar, é viver como se eu não tivesse olhos. Eu não vou olhar para isso, para essas coisas ruins, é como se eu não tivesse olho. Isso que é o arrancar o olho, é deixar de ver, é mortificar a curiosidade, para assim um dia podermos chegar a contemplar a Deus no céu. Se conta na vida de São Domingos Sávio, que é um santo que morreu com 14 anos de idade. Ele andando pela rua com seus colegas, num mundo muito diferente do nosso, porque ele é do final do século XIX, e tinha lá um cartaz, imagina, naquele tempo, mas um cartaz meio impróprio, e os colegas começaram a olhar e a rir, e observaram que o Domingos Sávio não tinha olhado, e perguntaram para ele: você não olhou não, Domingos? Ele falou assim: não, eu não olhei. Mas por que você não olhou? E ele disse: porque eu quero guardar os meus olhos puros, porque um dia eu quero ver o rosto de Nossa Senhora no céu. Um menino de 14 anos tinha essa convicção de que os nossos olhos foram dados para vermos coisas boas e que nós temos que guardar os nossos olhos, porque é através dos olhos que vão entrar os desejos, a maldade em nosso coração. Então, a segunda situação, Jesus fala de nós mesmos, com relação ao próximo, com relação a nós mesmos. Terceiro bloco que Jesus apresenta aqui, o juramento, o nome de Deus, o amor a Deus, a nossa relação com Deus. Vejam, essa é a nossa vida. Você quer fazer uma análise do seu dia? Você se faz essas 3 perguntas. Como que eu me comportei hoje com relação ao próximo? Como que eu vivi hoje com relação a mim mesmo? As obrigações que se referem a mim. Como que eu vivi hoje com relação a Deus? É isso que Jesus apresenta aqui. O próximo, a mim mesmo e a minha relação com Deus. Diante de nós está o bem e o mal. Diante de nós está a vida e a morte. A sabedoria do mundo, que nos apresenta tantas situações ruins, e a sabedoria de Deus, que nos leva a desprezar tudo aquilo que nos afasta de seu amor. Que Deus nos dê a sabedoria e a coragem para escolhermos sempre aquilo que é o melhor para nós, aquilo que vai um dia dar-nos a esperança e a certeza de entrarmos na vida eterna para a qual Jesus nos criou. Amém.